Reflexão do dia 10 de outubro de 2024, 27ª semana do Tempo Comum, quinta-feira, Santo do Dia, São Daniel Comboni, evangelizador e protetor do continente africano. Nós estamos falando do século XIX, Itália, e que se expande para a África. Esta grande bênção. São Daniel Comboni nasceu em Limone, Itália, em 1831, único sobrevivente de 8 irmãos. Aos 10 anos ingressou no internato em Verona, quando tinha 17 anos, ouvindo contar as vicissitudes dos missionários da África, decidiu dedicar a sua vida à evangelização dos africanos. Em 1854, foi ordenado sacerdote aos 23 anos de idade, depois de uma cuidadosa preparação, estudando árabe, medicina, música, partiu para a África em 1857 e fundou aí a Ordem dos Combonianos. Grande missionário, Combonion era capaz de atravessar o deserto para fundar um centro missionário no sul do Sudão, como também empenhar-se em falar para as associações missionárias, bispos em Paris, Colônia, Alemanha, eh, com o objetivo de arrecadar auxílio econômico do pessoal e organizando grupos e equipes de missionários para a missão na África Central. Resgatou muita, deu dignidade a muita gente. São Daniel Comboni, rogai por nós. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Na primeira leitura em Gálatas, capítulo 3, de 1 a 5, é interessante que Paulo ele alerta aos Gálatas, né? Vocês começaram tão bem, começaram no Espírito, aceitaram a pregação de Jesus, e agora, sob influência de alguns judeus, vocês querem voltar para a lei? Que é isso? Depois de ter a salvação pela palavra, pela misericórdia, pelo sangue de Jesus, depois de vocês ter a graça, vocês querem voltar para a lei, a tão primitiva, ou seja, a lei condena, só condena. Né? Não há esta misericórdia do Espírito Santo na lei. A lei é de homem para homem, dada por Deus a Moisés, mas a lei, ela, se eu não cumprir, eu me condena. Agora, se eu te apresento o Espírito Santo, se eu dou a vocês Jesus como seu mediador, intercessor, como aquele que vai nos levar à salvação, agora queres voltar à lei? Então ele continua: ó Gálatas insensatos, quem é que vos fascinou? Importante, ó, essa pergunta, quem vos fascinou? Nós estamos diante do modernismo ou pós-moderno, né? Ou o que está acontecendo em globalismo. Então, toda esta intenção de dar essa reviravolta social, quem vos fascinou? Né? Toda essa reviravolta cultural, tudo que está acontecendo em nível de religião no mundo, cada vez mais nós estamos vendo filosofias contrárias à palavra de Deus e usando a palavra de Deus. Então, esse alerta aos Gálatas, ó insensato, quem é que vos fascinou? Diante dos vossos olhos não foi acaso representado como que ao vivo Jesus Cristo crucificado? Só isto quero saber de vós: recebeste o Espírito pela prática da lei ou através da pregação? Sois assim tão insensatos, a ponto de, depois de terdes começado pelo Espírito, queredes terminar pela carne? Foi acaso em vão que sofreste tanto? Se é que foi mesmo em vão, aquele que vos dá generosamente o Espírito e realiza milagre entre vós, faz isso porque praticais a lei ou porque credes através da pregação? Palavra do Senhor, graças a Deus. Olha só que importante. É aquele que vos dá generosamente o Espírito e realiza milagres entre vós, fez isso porque praticais a lei
ou porque credes através da pregação. Muito importante isso aí. Então, a graça de Jesus Cristo, a misericórdia nos foi dada por amor. O plano de Deus se concretiza para um mundo criado pelo amor, mesmo o homem se revoltando contra Deus, mesmo o homem em sua história de humanidade, desde Adão e Eva, na sua tentativa de eliminar Deus da sua história para substituí-lo no seu teor humano, né? O homem sempre quis ser Deus, desde a sua origem. Mesmo assim, Deus se manifesta, se derrama em misericórdia e entrega o seu Filho único. O próprio Deus se faz homem e ali derrama na cruz o sangue libertador. Adão e Eva que foi expulso por desobediência. Cristo agora que com seu sangue derramado nos traz o caminho de volta para o Pai, entre aspas, para o Éden. Ele traz o caminho de volta. Adão e Eva, na desobediência, são expulsos. Nós perdemos o caminho. Não sabemos. Foi escalado um anjo, né, para guardar o caminho, para que Adão e Eva não jamais descobrissem o caminho. Mas agora em Jesus, 100% homem, embora de substância divina, mas vivendo a condição humana, ele tem o seu sangue derramado. E na ressurreição, nós temos o caminho de volta. Quando nós morremos, nós voltaremos ao Pai, de onde nós nunca deveríamos ter saído, jamais. Olha que graça, que misericórdia do Senhor. Agora os Gálatas querem fazer um caminho eh, de lei. O que é isso? Quando Deus se derrama em graça, né? Paulo pergunta: foi pela lei que recebestes a graça, né? Ou foi pela pregação? Então está aqui. Nós devemos pregar, anunciar o Evangelho. É isso que devemos fazer nas pastorais, nos movimentos, nos serviços da igreja, os catequistas, sempre evangelizar, anunciar a palavra, porque a palavra de Deus liberta, porque o sangue misericordioso nos traz a esperança, anunciar a ressurreição, a conversão, né, para que este mundo não fique fascinado, os nossos filhos não fiquem fascinados com essas propostas mundanas, principalmente que tentam contra uma palavra de Deus, contra os mandamentos do Senhor. Que o Senhor então possa nos dar essa virtude de Paulo, para assim como o Paulo possamos, como igreja, anunciar Jesus ressuscitado. Amém. O responsório de hoje está em Lucas, capítulo 1. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque a seu povo visitou e libertou, fez surgir um poderoso Salvador da casa de Davi, seu servidor, como falara pela boca dos santos, os profetas, desde o tempo mais antigos, para salvar-nos do poder dos inimigos e da mão de todos quantos nos odeiam. Assim mostrou misericórdia aos nossos pais, recordando a sua aliança. E assim Maria continua glorificando a Deus em Lucas capítulo 1, de 69 a 73. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque ao seu povo visitou e libertou esta criança que Maria leva ao ventre, a glorificando e bendizendo ao Senhor é Jesus, aquele que seria o nosso libertador. Evangelho, em Lucas, capítulo 11, de 5 a 13. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos, aí ele começa a contar uma parábola. Se um de vós tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite e disser: Amigo, empresta-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e nada tenho para lhe oferecer. Se o outro responder lá de dentro: Não me incomodes, já tranquei a porta e meus filhos e eu já estamos deitados, não me posso levantar para te dar os pães.
Eu vos declaro, mesmo que o outro não se levante para dá-los, porque é seu amigo, vai levantar-se ao menos por causa da impertinência dele e lhe dará quanto for necessário. Portanto, eu vos digo: de e recebereis, procurai e encontrareis, batei e vos será aberto. Pois quem pede recebe, quem procura encontra, e para quem bate se abrirá. Será que alguém de vós, que é pai, se o filho pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ou ainda, se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo aos que o pedirem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eu quero repetir o versículo 12, né? O versículo 13. Ora, se vós que sois maus, sabeis das coisas boas dos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo aos que o pedirem. Então, temos que pedir. Ah, mas Deus conhece meu coração. Deus sabe da minha vida. Realmente, Deus sabe. Deus perscruta a sua história. Deus sabe quando você levanta, quando você senta, quando você deita. Deus está no seu coração. Deus sabe tudo. Mas Deus também te respeita. Se você não clama a Deus, não ora a Deus, não pede a Deus, Deus respeita. Deus até sabe das suas necessidades. Mas nós temos que praticar a nossa humildade e glorificar a Deus, bendizer ao Senhor, pedir nas nossas orações. Deus está disposto a dar o Espírito Santo aos que o pedirem. Temos que pedir. O Salmo 141 fala: o Senhor escuta as orações daqueles que pedem ao Senhor. Quem não pede, infelizmente, não recebe. Temos que ser audaciosos, pedir a Deus o que estamos precisando. Tem outro salmo que fala assim: aquele que pede a Deus será atendido em suas necessidades e até mesmo nas suas vaidades, nas suas coisas que não precisam. Por exemplo, orar a Deus para trocar de carro, orar a Deus para comprar um apartamento, uma casa, orar a Deus para comprar uma televisão. Então, quando você coloca suas necessidades diante de Deus, Deus vai atender as suas necessidades e até suas vaidades, tudo que você precisa de complemento. Agora, tem toda uma dica de oração. Ele conta essa parábola, que um homem perturba o seu vizinho, porque o outro colega chegou, né, de viagem, não tinha nada, ele perturba. Ele fala: olha, o outro vai te dar, pelo menos porque você perturbou, né? Pelo menos que você perturbou, ele vai abrir a porta e te dar o pão para você atender o seu vizinho. E depois ele fala: portanto, eu vos digo, pedi e recebereis, procurai e encontrareis, batei e vos será aberto, né? Pois quem pede, recebe, quem procura, encontra, e para quem bate, se abrirá. Se abrirá. Então, estamos diante do ensinamento do próprio Cristo, de como lidar com Deus, de como as nossas orações devem ser realizadas diante de Deus. E agora eu faço aqui um grande comparação com a primeira leitura. Ó Gálatas insensatos, quem é que vos fascinou? Quem é que disse que não tem que orar a Deus? Quem é que disse que tem que ficar calado em uma situação qualquer? Quem é que disse que eu não posso me lamentar com Deus? Quem é que disse que eu não posso reclamar com Deus se eu estiver numa situação desfavorável? Quem que vos fascinou? Quem te contou essas mentiras? Devemos, sim, conversar com Deus, verbalizar, sair do nosso coração alto, bom e som, para que Deus realmente possa, ou nós possamos compreender, né, que Deus está ao nosso lado. Por que você tem que guardar a sua dor com você mesmo? Coloque para Deus o seu sofrimento, a extensão do seu sofrimento. Coloque para Deus a extensão da sua dor, para que Deus possa vir a socorrê-lo, para que Deus possa transformar a sua vida, pelo nome do Senhor Jesus.
Eu me chamo Dilton Góes. O nosso projeto chama-se Ai de mim, se não evangelizar. Seja você também um evangelizador. Tem muita gente que sofre, tem muita gente no sofrimento. Ajude essas pessoas a se libertarem dessa dor, a trazer Deus, o poderoso Senhor Jesus Cristo, para as suas vidas. Ajude-os a comunicar a Deus as suas necessidades. Nos ajude multiplicando nas suas redes sociais esta oração, esse ensinamento, esta pregação, para que mais corações se libertem da dor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Até a próxima, se Deus quiser.